Olá pessoal, nesse módulo vamos falar sobre o departamento fiscal. O departamento fiscal é responsável pela gestão fiscal tributária das empresas. Dentre os conceitos mais importantes que necessita para esse departamento, é necessário entender os regimes tributários do Brasil. Atualmente temos 4 regimes que são mais comuns, sendo que um deles se deriva exatamente do outro. O Simples Nacional, né? E o derivado dele é o MEI. Então vamos tratar de cada um nesse módulo, vamos falar exatamente quais são os limites, o que pode, o que não pode, por que um é diferente do outro, por que a gente precisa fazer essa análise tributária antes da virada de períodos para saber qual é o melhor regime para a empresa. O Simples Nacional, ele surgiu a ideia junto com a Constituição Federal de 88, né? Foi ali que teve as primeiras menções a respeito de um regime diferenciado para as pequenas empresas. Em 1996, com o governo Fernando Henrique, surgiu o primeiro Simples Nacional. Um Simples Nacional, né, se adequando ao que foi pedido na Constituição. Esse Simples Nacional ele ficou por algum período, mas não permaneceu, porque durante a sua estadia ele recebeu muitas críticas, porque nesse regime do Simples Nacional ele apenas consolidava os impostos federais. Para quem não sabe, Simples Nacional é uma consolidação dos impostos, né, em uma única guia. E nessa primeira etapa ele estava constituindo apenas os impostos federais, o PIS, o COFINS, o IR e o IPI. Em 2006 veio essa renovação, né, que enquadrou os demais impostos, inclusive aqueles mais caros, que é o ICMS e o ISS. Com a inclusão desse mais caro, essa modernização que teve de 2016 para 2017, facilitou bastante, né? E não é somente a obrigação principal, também a obrigação acessória, declarações, que com o regime do Simples Nacional ficou bem facilitado para os departamentos fiscais, enfim, para as empresas, reduzindo o custo com contencioso. E desde então esse regime vem passando pelos anos, claro que se adaptando, porque os limites de faturamento eles estão aumentando e a metodologia de cálculo também do Simples Nacional ela vem mudando. Hoje de Simples só tem um nome mesmo, não tem mais nada. O cálculo não é um cálculo simples de se fazer se você for olhar lá na tabela do Simples Nacional. Talvez você identifique inicialmente que a sua empresa está em 6%, por exemplo. Quando você vai calcular, você descobre que não é exatamente essa porcentagem. E o regime do Simples Nacional, ele é feito para as pequenas e médias empresas. Esse regime, ele inicia-se em 4%. Claro que isso geralmente, e aí entra alguns fatores que podem reduzir também, como por exemplo, se a sua empresa ela tem alguma condição especial, por exemplo, o ISS fixo, ou ela compra mercadorias com substituição tributária, onde o imposto ele já foi recolhido anteriormente pela fábrica ou pelo atacado.
Nesse tipo de situação, quando você vende esses produtos ou quando você presta esse tipo de serviço com algum tipo de redução, ela deve ser informada quando for se fazer o Simples Nacional. O Simples Nacional nada mais é do que uma declaração que é feita para o governo, onde você classifica exatamente como foi o seu faturamento. Através dessa declaração de faturamento, é gerado uma guia, o próprio sistema gera guia, não é a pessoa que vai lá e coloca as informações do DARF, né, igual alguns outros impostos. É a pessoa que efetua a declaração, especificando o tipo de receita que houve na empresa, e através dessa declaração é gerada a guia do Simples Nacional, o DAS. E a gente sabe que cada empresa tem a sua particularidade. Então, o ideal é se atentar à particularidade da empresa que se está trabalhando. Como esse curso aqui ele é voltado mais para empresários, então eu sempre estou usando a primeira pessoa, estou colocando você nos assuntos, porque eu acredito que você tem a sua empresa e que você quer entender mais esse mundo, como ele funciona. Então, o primeiro regime tributário que a gente está especificando é o do Simples Nacional, é feito para as pequenas e médias empresas. Sim, hoje em 2022 existem alguns limitantes. O faturamento bruto anual ele não pode passar de 4 milhões e 800. A alíquota média ela varia de 4% a 22%. Essa alíquota ela é aumentada gradualmente conforme você vai faturando. Nos últimos 2 meses existe uma tabela que dá para você seguir o seu último faturamento dos 12 meses e assim dá para você acompanhar a alíquota que você está hoje. É claro que o cálculo não é tão simples assim, que isso aí é apenas para você ter uma noção do que está acontecendo, do que pode acontecer na sua empresa. O ideal é que você sente com o contador e converse, peça para ele fazer uma análise tributária, uma previsão para você ter em mente exatamente quanto é que você vai desembolsar tendo aquele faturamento que você pretende ter. Existe alguns detalhes também no Simples Nacional que devem ser ditos, por exemplo, o fator R, quando você tem uma folha de pagamento superior, né, a 28%, você tem uma redução no valor do imposto. Isso não se dá para todas as empresas, apenas para as empresas do anexo 4, que são aquelas empresas que usam atividade intelectual, como advocacia, a contabilidade e outras, por exemplo, psicologia. Algumas empresas que não deveriam ter uma folha tão alta, mas acaba tendo por efeito de investimento, não sei. Mas enfim, esse tipo de empresa tem uma redução da sua base de cálculo, que é o chamado fator R. O Simples Nacional, ele facilitou também, igual eu tinha dito anteriormente, as declarações, né? Reduziu o número de declarações. Atualmente, uma empresa de outro regime tributário, ela entrega em torno de 5, 6 declarações por mês. No Simples Nacional, você entrega duas. Você entrega o DAS e essa declaração do Simples Nacional, que é uma declaração, né? E você entrega também a declaração da GFIP ou CFIP, que é a mesma. É uma declarações de informações trabalhistas. O regime do Simples Nacional ele é muito conduzente com as pequenas empresas, traz um pequeno custo para a empresa, né? É tudo feito de forma mais facilitada, não é somente a parte da declaração, algumas coisas também mudam, por exemplo, quando você vai fazer uma nota fiscal, se você está no regime do Simples Nacional, você não tem a necessidade de destacar o imposto, o ICMS. Então, isso também facilita na hora da emissão da nota fiscal,
na hora do enquadramento de um ERP, de um sistema adequado, também é tudo feito de forma mais facilitada. Em 2002, no Código Civil, foi tem um artigo ali específico que trata do pequeno empreendedor, ou microempreendedor. O microempreendedor é como se fosse uma evolução daquele trabalhador autônomo. Para ele não ficar na condição de autônomo, ele inicia-se nessas etapas de empresário com seu CNPJ, com toda a documentação adequada, mas é um microempreendedor. Então, o trato dele ainda é mais especial na questão de facilidades do que uma empresa do Simples Nacional. O MEI ele surgiu com também nessa legislação do Simples Nacional, legislação Lei 127 de 2006. E o MEI, a diferença dele para o Simples Nacional é justamente essas limitações que existem, né? Que a limitação, no caso do MEI, já é R$ 81.000, tá? Para se tornar R$ 130.000 por ano, mas ainda não passou, não foi sancionado ainda na data de hoje. O MEI é uma especialidade também uma especificação do MEI é que além desse faturamento ele pode contratar uma pessoa com salário mínimo, então não se pode ter mais funcionários, não se tem a obrigatoriedade que o MEI tenha uma contabilidade formal, igual é obrigatório para as demais empresas. A taxa do MEI hoje gira em torno de R$ 60 por mês. É uma taxa fixa, independente do seu faturamento, ele paga esse valor de R$ 60 por mês. Não existe a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, né, exceto nos casos de prestação de serviço de CNPJ para CNPJ, para uma outra PJ, para uma outra empresa, onde é exigido que se tenha a nota fiscal. Então, resumindo o que eu falei até agora sobre o Simples Nacional. Em 1988, foi colocado na lei que precisava ter um regime especial para as empresas as pequenas empresas. Em 96, foi colocado em prática o primeiro sistema. Não deu certo. Em 2007, foi atualizado, incluindo os demais impostos, inclusive aqueles mais caros, o ICMS e o ISS. E também nesse ano foi incluído a personalidade ali do MEI, as regras do MEI. Desde então foi se trazendo, os valores foram se atualizando e os cálculos também foram mudando. Mas de certa forma esse regime tributário é o regime tributário de entrada para as pequenas empresas. Realmente é tudo feito de forma facilitada, fiscalmente falando. É um regime mais simples para o empresário poder entender a sua metodologia. Simples Nacional, o primeiro sistema, e o segundo sistema de tributação utilizado no país é o lucro presumido. O lucro presumido ele é uma presunção do lucro líquido. Mas como assim uma presunção? Ele é tributado sobre o faturamento. Sobre o faturamento se tem uma presunção
do lucro líquido, ou seja, um cálculo que reflete quanto seria o resultado da empresa. E através desse resultado, entra-se os cálculos de IR e de CSLL. Os demais impostos, como PIS, COFINS, eles não são feitos em cima de presunção. Eles são exatamente calculados em cima do valor do faturamento. Então vamos falar sobre as alíquotas nesse regime tributário. PIS/COFINS, PIS 0,65%, COFINS 3% sobre o faturamento. IR 15% sobre a presunção. CSLL 9% sobre a presunção. E um detalhe do IR que em algumas situações pode-se ter o adicional do IR. O adicional do IR é calculado sobre também a presunção. E sobre essa presunção se deduz 20 mil mensalmente ou 60 mil trimestralmente. Ok? Achando o resultado, multiplica-se por 10%. Acabamos de falar sobre os impostos federais, né? A partir desse momento, continuamos no lucro presumido, mas vamos falar dos impostos estaduais. No caso de imposto estadual, o imposto comum é o ICMS. O ICMS, a sua alíquota, ele varia de produto para produto. A maioria dos produtos aqui do estado de São Paulo, a alíquota é de 18% nas vendas internas, de 12% nas compras interestadual entre os estados da região sul-sudeste, 7% dos estados do norte, né? Peço sempre que a pessoa que for comprar dê uma analisada ali na nota fiscal de entrada, que vai ter a referência da alíquota que foi destacada, né? E quando tem essa compra de fora do estado, a empresa que é compradora aqui do estado, ela precisa recolher o diferencial de alíquota nas compras de ativo imobilizado, né? Eu não cheguei a comentar lá do Simples Nacional, mas as empresas do Simples Nacional também precisam recolher o diferencial de alíquota. E não é apenas dos ativos imobilizados, igual no lucro presumido. No caso do Simples, já é das compras gerais de mercadoria para revenda, né? Fechando esse parênteses, voltando para o lucro presumido, tem a questão do diferencial de alíquota, né? Quando você é do lucro presumido, tem a questão do diferencial de alíquota nas compras de ativo imobilizado ou bens para consumo. A alíquota ela é interna, 18%, externa vai depender do estado que está comprando, né? E você, empresário que compra os produtos, tem o crédito de ICMS. No lucro presumido, tem a questão do crédito de ICMS. Os valores que você está recolhendo, né, mesmo que indiretamente, de ICMS, eles vão ser utilizados como crédito para abater do ICMS sobre as vendas. Sobre as vendas para consumidor final, o ICMS é de 18% sobre a venda. Você tem a possibilidade de abater os créditos. Quando você vende para outra pessoa jurídica, se for do estado de São Paulo, continua destacando 18%. Se for para outro estado, precisa destacar de acordo com o que o estado exige. Nos casos da região sul e sudeste, como eu havia falado antes, é 12%. E aí, nos casos do nordeste, norte, você tem que analisar qual é a alíquota correta, porque tem alguns estados que é 7%.
O ICMS, muitas pessoas acham que é somente para mercadoria, mas não, tem alguns casos que também há necessidade de se recolher o ICMS. Por exemplo, transmissão de telefonia. Os casos de telefonia, transmissão de energia elétrica, também tem a incidência do ICMS. Falado isso, falamos de impostos federais, imposto estadual e agora o imposto municipal. O imposto municipal é o ISS. A questão do ISS, cada município tem a sua legislação própria que trata do assunto, tem as suas regras e suas alíquotas. As alíquotas elas variam de 2 a 5%, dependendo do município. E o ISS ele incide sobre o local que está sendo executado o serviço, ou seja, sobre o município que está sendo executado o trabalho. Então, por exemplo, uma empresa que é de São Paulo e ela executa um serviço no município de Santos, ela está sobre as regras de Santos. Então, o imposto que tem que ser recolhido, que tem que ser pago, é o imposto de Santos, com as regras de Santos, com a alíquota incidente de Santos. Ok, pessoal? Se no caso ela tivesse executado o serviço aqui em São Paulo, regras de São Paulo, né? Município, que ela está inserida, regras de São Paulo, alíquota de São Paulo. A alíquota aqui em São Paulo, a maioria das empresas de serviço paga 5%. Né? Em alguns casos específicos, a alíquota ela pode ser fixa, né? Ela pode ser uma taxa fixa, né? Não seria nenhuma alíquota, uma taxa fixa. Em outros casos, a alíquota também ela pode variar, por exemplo, 2,5%. Depende muito do serviço, por isso que é bom sempre analisar e sempre escolher o que de fato é melhor para a empresa, que vai ter o menor dispêndio de recursos do negócio. Pois bem, lucro presumido e no lucro real tem uma informação importantíssima que sempre se deixa passar. É a respeito do INSS. O INSS nesses dois regimes é pesado. Pesado principalmente para aquelas empresas que já vêm do Simples Nacional, que é uma outra sistemática. Quando está no lucro presumido ou no lucro real, tem que pagar 20% do valor da folha de INSS parte empresa. E tem a questão do sistema S, que aí acrescenta mais uns 5% desse sistema S, que esse 5% é referente à folha, e mais em torno de 1 a 2% referente ao RAT e o FAP. Esses dois últimos estão relacionados a acidentes de trabalho. Então, pessoal, se você tem uma folha de 100 mil reais, além daquilo que é retido do funcionário, que você tem, que a empresa tem o trabalho de repassar para o governo, tem a questão do INSS empresa, Sistema S, RAT e FAP, ok? Só nesse conjuntinho aqui dos três que eu falei, vai dar em torno de 26% sobre a folha, referente ao INSS. Pois bem, falamos do Simples Nacional, falamos do lucro presumido e agora vamos falar do lucro real. O lucro real, ele é bem parecido com o lucro presumido. Tanto é que as obrigações acessórias são as mesmas. O que tem de diferente do lucro real para o lucro presumido é os impostos sobre o lucro líquido, que eu estou falando aqui do imposto de renda da CSLL. Quando a gente fala lucro líquido, né, que é a base de cálculo para
o lucro real, eu estou falando do lucro líquido operacional, entendeu? Não adianta você pegar as despesas da sua casa, por exemplo, e mandar para o contador, porque por mais que ele contabilize lá como despesa da empresa, ele vai ter que diferenciar quando ele for calcular o lucro líquido operacional, que é a base para o imposto de renda e para a CSLL. No caso aí, encontrando o lucro líquido, o contador ele vai fazer, ele vai calcular sobre 15%. Ele vai fazer a multiplicação do lucro líquido sobre 15% para calcular o imposto de renda, né? E nos casos que se passa a mais de 20 mil, essa base de cálculo ela é superior a 20 mil mensal, ele também vai ter que calcular o adicional. O adicional do IR é assim como no lucro presumido que eu havia falado no início, também tem a figura do adicional. CSLL é 9%. CSLL, como vocês sabem, não tem a figura do adicional, é somente CSLL, né? 9%. Vander, e os demais impostos? Os demais impostos é a mesma metodologia do lucro presumido. Vamos repassar rapidinho? PIS, COFINS também é sobre o lucro bruto, é sobre as vendas. As alíquotas são diferentes. A alíquota de PIS é 1,65, a alíquota de COFINS é 7,6, aumentou. Mas tem uma diferença. Utiliza-se crédito das compras, também em PIS e COFINS, com a mesma alíquota sobre vendas. Ou seja, você vai pagar o PIS e o COFINS sobre o lucro bruto ali. Seria as suas vendas menos a compra. A diferença disso calcula-se os impostos de PIS e de COFINS, porque você teve um crédito. É bem simples o cálculo e assim que começar a fazer, você já vai entender e vai ser bem simples assim para você poder mensurar no futuro e se planejar para não tomar susto. PIS e COFINS. O ICMS não muda nada, tá? Do lucro presumido. Você tem crédito ali sobre as compras, sobre o valor que é destacado em nota fiscal, né? E esses créditos você utiliza para você abater do ICMS a pagar sobre as vendas. ICMS sobre as vendas, 18% quando você vende aqui no estado de São Paulo para pessoa física ou para pessoa jurídica. Fora do estado, entra as alíquotas interestadual. ISS, a mesma coisa, né, de 2 a 5%. A legislação é municipal e as regras que a empresa estará imposta são exatamente as regras da onde está sendo executado o serviço. Pois bem, falamos sobre o simples, falamos sobre o meio, lucro presumido e lucro real. Não vou me estender muito aqui, porque o assunto é bem longo, imposto, a legislação é enorme, tem novidade a todos os dias. Peço que vocês sempre se atualizem, que é muito importante vocês saberem exatamente qual é o custo que está incorrendo aí nas atividades que estão sendo executadas a respeito dos impostos. E é legal também sempre no final de cada ano fazer o planejamento tributário para ver qual é o melhor regime tributário para adequar a empresa para o próximo ano. Essa escolha é feita no mês de janeiro e ela serve para todo o ano sequente. Além das obrigações principais, que são
os impostos, cálculos, enviar guia. A gente também tem as informações secundárias, que são as declarações mensais, independente de movimentação ou não. Se a empresa ela está aberta, ela precisa entregar declarações, mesmo que seja zerada, sem movimentações, né? E existem inúmeras declarações que precisa ser entregue.